Nós dando sequência então à exposição do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Nós estamos indo na parte inicial, que é a exposição das bem-aventuranças. E nessa sequência de meditações, então nós encontramos no capítulo 5, verso 4, a declaração do Senhor Jesus que nos diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É importante nós notarmos que este choro não é um choro por causa de frustração, por causa de decepções, por causa de perdas, por causa de planos errados, choros por causa de sofrimento devido a alguma enfermidade, mas esse choro aqui se refere especificamente ao choro que exige uma retratação diante de Deus, por causa de pecados cometidos. Esse choro se refere àquele choro resultado da vergonha, do pecado, da miséria e de tudo aquilo que o nosso pecado pode causar destrutivamente na nossa vida, especialmente na nossa relação com Deus, né? Infelizmente nós vivemos dias em que as pessoas, elas diante da sua vida em desordem, pecado, uma vida toda confusa, elas procuram então fugir do Evangelho e buscam autoajuda. O que é mais triste ainda é que nós vemos cristãos, em vez de terem mensagem do Evangelho para compartilhar, não somente nas suas conversas pessoais, mas nas suas redes sociais, ficam compartilhando mensagens de autoajuda. E o grande problema da mensagem da autoajuda é que ela mente, ela nega o Evangelho. Ela promete uma felicidade fora de Cristo. Ela então diz que é possível ser feliz por si mesmo e que o homem então é capaz de determinar aquilo que pode lhe dar a real satisfação. E detalhe, satisfação ignorando o pecado como sendo a causa, sendo que o pecado é a causa de todas as nossas verdadeiras aflições nessa vida e da condenação da alma do homem quando vier a morte. Mas o Senhor Jesus aqui em Mateus capítulo 5, verso 4 diz: bem-aventurados, ou seja, o bem ocorre, acompanha, acontece naqueles que choram. E não é apenas um choro, como eu já disse, mas é um choro que vem acompanhado de verdadeiro arrependimento. Não através de retratações, no sentido de racionalizar o nosso pecado e tentar achar justificativas e desculpas ou transferir a causa dele para pessoas, para os nossos pais, para a educação que recebemos, para o tipo de cultura em que vivemos no Brasil ou por causa de carências do coração. Nós não podemos racionalizar. Então nós devemos chorar sim o nosso pecado, chorar o nosso fracasso moral, chorar a transgressão da lei de Deus. É por isso então que nós devemos pensar que em três coisas. Primeira, nós devemos chorar as nossas próprias misérias. Nós devemos chorar a pobreza que o pecado causa em nós. O nosso pecado nos empobrece nas nossas relações. O nosso pecado nos empobrece quando ofendemos uns aos outros, quando alimentamos o nosso coração com amargura, com toda sorte de imoralidade. O nosso pecado nos tira a nobreza, a respeitabilidade. O nosso pecado tira a admiração das pessoas por nós. O nosso pecado diminui a confiança entre as pessoas. O nosso pecado faz com que nós nos tornemos desprezíveis, inúteis, a uma vida sem sentido. É por isso que nós devemos chorar a nossa miséria, chorar o nosso pecado, e é por isso que a Bíblia nos ordena o arrependimento. Atos 3:19 diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então nós devemos chorar sim a miséria do nosso pecado. Em segundo lugar, nós devemos chorar a vergonha do nosso pecado. Nós devemos chorar porque o nosso pecado ele revela a fraqueza, o fracasso, a incompetência, a nossa incapacidade. Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele desabafa esta grande dificuldade que ele tinha. Romanos 7, do verso 27 até o verso 25 diz assim:
verso 16, perdão. Romanos 7, do verso 16 ao verso 25. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Observe bem que após relatar e autoexaminar o seu coração e o seu estado de fracasso, de incompetência, de incapacidade, por causa do mal que habita em mim, por causa do pecado que está em nós, o apóstolo Paulo chega à conclusão no verso 24, ele não diz bem-aventurado, mas ele diz desventurado homem que sou. Desventurado homem que sou. Então nós devemos sim lembrar de chorar as nossas próprias misérias e de chorar a vergonha do nosso pecado. Em terceiro lugar, nós devemos chorar a ofensa contra Deus. Porque é verdade que nós podemos pecar contra pessoas que nós amamos e quando as vemos feridas, destruídas, prejudicadas, envergonhadas com o nosso pecado, nós entristecemos, nós nos deprimimos, nós nos envergonhamos, nós perdemos todo o nosso vigor. Mas maior tristeza deve ser por nós pecarmos contra Deus, que é o sumo bem, o amado da nossa alma, a fonte de todo bem. Salmo 51, verso 4, o salmista diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios 4, verso 30. Paulo ainda diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. O nosso pecado é motivo de tristeza, e é por isso que ele diz: longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia, porque estas coisas entristecem o Espírito de Deus. Terminando então, nós devemos chorar as nossas próprias misérias. Segundo, chorar a vergonha do nosso pecado. Terceiro, chorar a ofensa que causamos contra Deus. Mas se nós fôssemos apenas chorar e nos angustiar pelo nosso pecado, isso não seria suficiente. E é por isso que o Evangelho traz a boa notícia: aqueles que choram serão consolados, aqueles que se arrependem serão perdoados, aqueles que se humilham serão exaltados, aqueles que se aquebrantam serão restaurados, porque a graça de Deus é melhor do que a vida. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, Evangelho de Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, o nosso Redentor, àqueles que choram arrependidos e que se entristecem verdadeiramente dos seus pecados e desejam abandoná-lo, diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, quando ele estava na sinagoga, e ele então colocou-se de pé, e deram para ele o livro de Isaías, para que ele pudesse fazer a leitura. Lucas capítulo 4, verso 17 ao verso 19, diz assim:
Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, da salvação. O que nós precisamos é nos arrepender, confessar o nosso pecado, abandoná-lo, ter vergonha dele, ter tristeza por ele, confessá-lo diante de Deus. E a palavra de Deus diz que se nós, João 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí sim, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Em nome de Jesus. Amém.